Em 2015, no ano pré-olímpico, antes de 2016, no Rio, eu estava lá em Saquarema, no meu quarto, e aí, à noite, mais no meu quarto era o Bruno, meu filho. Seu filho bate de madrugada no teu quarto, o que você pensa? Está encrencado de grana, né? Você é avô, alguma coisa aconteceu. Mas não era isso, ele veio conversar comigo sobre o time. Ele falou, cara, se você não você não mudar a forma de lidar com essa geração, porque eu desenvolvi uma metodologia, uma filosofia de trabalho que era pressão, cobrança, pressão em vão. Mas reconhecimento é importante. Mas no nosso ambiente, que é muito popular, o reconhecimento ele já vem, a mídia reconhece, as pessoas no meio reconhecem, querem tirar foto. Eu sou o reconexão, fio terra, volta. Porque senão o cara começa a achar que, né? Então na nossa, que tem muita visibilidade, tem que voltar. E ele falou, só que tem uma coisa, ele falou a mim. A primeira geração que você dirigiu, a geração do Gustavo, do Giba, do André Nascimento, que está lá com o projeto, da Petininga, essa turma toda, era a geração dos espartanos. Eles tinham um filme de cabeceira, não era um livro de cabeceira, 300. Já viram aquele filme 300 espartanos? O Gustavo, que era aquele mais... Então, ele encarnava Leônidas, queria lutar contra Xerxes, ele encarnava o cara. Tem uma cena do AU que ele fazia o tempo todo. Então, os caras realmente queriam sangue, esportivamente falando. A nova geração, 16 anos depois, era diferente, e é fato. Nós temos há mais tempo no mercado. As gerações não são diferentes do que eram no passado? Não sei se são melhores, são piores, elas são diferentes. E o fato é que pessoas diferentes vêm tratadas de forma diferente. Sob os mesmos princípios. Os valores não mudam, mas a forma é diferente. Porque são diferentes. E eu fui estudar. Uma forma de dar um feedback mais assertivo, não cobrar tanto. Porque será que todas as pessoas são movidas a desafios? Ou algumas nós temos que trabalhar a autoestima? Vamos pensar nos nossos filhos em casa. Será que todas, ao ser desafiadas, vão responder bem? Talvez não. Mas também são muito boas quando vamos trabalhar a autoestima dela, que ela vai melhorar dele, que ele vai fazer. Isso acontece. Conhecer as pessoas, para que a gente possa realmente extrair o melhor delas. Isso aqui é a nossa atribuição maior. Né? Esse cara, Peter Drucker, era o pai da administração moderna. Quem estudou um pouco de ADM, Peter Drucker está lá. Ele dizia o seguinte, há 3 coisas que acontecem naturalmente em qualquer instituição. Pensem na empresa de vocês, em time, qualquer coisa. 3 coisas acontecem naturalmente. Ninguém precisa fazer força. Primeiro, atritos. Não acontece atritos? Gente. Segundo, confusão. O time está batendo cabeça. Naquela área lá, nossa, está tudo confuso. Não tem isso? E queda de desempenho. Para todo o resto, é necessária liderança. A liderança vai evitar atritos desnecessários. A confusão não se estabelece por quê? Cada um sabe qual é a sua atribuição. A estratégia que nós adotamos é muito clara, então o cara lidera. E terceiro, você mantém o nível de desempenho. Afinal de contas, liderar tem a ver com desempenho. Líder é tão somente aquele que atinge... Eu vou voltar nesse tema, porque esse aqui é uma foto de propósito. Esse senhor que está aqui no meio, nós temos ali uma jogadora de basquete, tal, quem é mais do basquete aqui? Esse senhor que está aqui no meio, eu vou chamar aqui, ali, ó, chama-se Coach K. Coach K é o treinador da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, treinador muito famoso nos Estados Unidos. Mas por que eu coloquei essa foto? Se eu perguntar a qualquer um de vocês, qual é a principal seleção de basquetebol do mundo? Norte-americana, né? Junto aquele pessoal da NBA e ganha tudo, na verdade. Em 2004, Atenas, onde nós ganhamos ouro com a seleção masculina, a seleção norte-americana de basquete perde a semifinal para a Argentina e acaba sendo, vai ficar em terceiro lugar. E aí então o Conselho Basketball USA, Associação de Basquetebol Americana, se reúne para tentar diagnosticar a razão daquela derrota. Por que fracassamos? Por que não batemos a meta? E aí se reúne e chega à seguinte conclusão, que era um grupo de jovens de muito talento, mas que não jogava como um time. Essa era a grande questão, a grande causa. Manda embora o treinador, que é esse que a cair, e contrata um coach que tinha como grande força, capacidade de formar times, engajar pessoas numa causa, num propósito. Ele ganha em 2008 Pequim, ouro, 2012 Londres, ouro, 2016 de novo, ouro no Rio de Janeiro. E volta para Duke, onde ele continua, não está mais na seleção. Um líder, ele bate metas. Não é que ele bate metas assim, mas com consistência. Se ele bater metas com consistência e não entregar resultados, ele é apenas eloquência, mas não lidera efetivamente. Tem que ser efetivo, tem que entregar. Não é ganhar sempre, mas entregar com consistência. Com um time, com o seu time, não é ele sozinho, fazendo a coisa certa, sem transgressões. Né? Vocês sabem que eu faço uma dinâmica, essa dinâmica é Mark Raven. Vocês conhecem Mark Raven? Alguém já ouviu falar de Mark Raven aqui? Mark Raven é esse senhor que está aqui, um almirante. Ele até escreveu um livro chamando Se Você Quer Mudar o Mundo, Comece Arrumando a Sua Cama. Esse cara foi comandante dos Navy SEALs. Tem uma palestra dele no YouTube, veja, é muito interessante a palestra, olha, 10 lições de Mark Raven. Esse cara foi comandante dos Navy SEAls, que é a tropa de elite das Forças Armadas Americanas. Esse cara era o cara. Lembra daquele terrorista chamado Osama Bin Laden? É dele um pequeno grupamento que executa Osama Bin Laden. Ele vai lá e pega o cara.
cara era o cara. E ele fala que as 10 maiores lições que ele teve na vida dele, ele teve quando estava treinando para se tornar um Navy SEAL. Tem noção de quão difícil é se tornar um Navy SEAL? Dos 150 jovens que se alistam na turma de McRaven lá atrás, apenas 30 concluem, 120 desistem, porque é sobre-humano o esforço. E ele fala das lições. Eu quero falar de duas. Da primeira lição. Porque eu tenho uma dinâmica na sala de aula, né, que chama Dinâmica McRaven, onde nós discutimos essas lições. Eu peço no final que os jovens venham à frente, são 35 alunos, falar. Primeiro desafio é falar em público. Os jovens não gostam de falar em público, a maior parte deles não gosta, mas tem que falar. Digamos que estão lá, são empreendedores, têm uma startup, têm uma ideia, aí encontram um investidor, se deparam lá com o Jorge Paulo Lemann no elevador. Ele vai travar, ele vai fazer um pitch de 1 minuto. Se ele despertar o interesse daquele cara, pode patrocinar o evento dele, pode ir lá ser um investidor na empresa dele. Ele tem que falar, aprender, tem aula de oratória, falar e tal. Ok. Ele fez assim, e eu quero duas coisas deles, nesse pitch de 1 minuto. Eles digam qual é o ponto forte deles. Eu sou presidente da empresa, você vem trabalhar comigo, treinador de um time, você quer vir jogar comigo. Qual é o seu ponto forte? O que você vai trazer de bom para a minha empresa, para o meu time? Segundo, qual é o seu ponto fraco? Autoconhecimento, tem que você tem que trabalhar e melhorar. Os pontos fortes foram diversos, mas o que me chamou a atenção, que representa de uma certa maneira uma geração, é que eles só mencionaram 2 pontos fracos. Todos eles mencionaram 2 pontos fracos. Primeiro, não são disciplinados. Jovens procrastinam, se tem prazo, não, prazo. Processo, não, processo é chato. Sou criativo, processo não. É complexo. Falta disciplina. Segundo, lidam mal com as frustrações, com os nãos da vida. Ou seja, não são resilientes. Não são resilientes. E as 2 lições que eu quero falar de McRaven são sobre essa. A primeira lição é a seguinte: todo jovem recruta deve ser acordado às 5 da manhã. E a primeira missão do dia do jovem é arrumar a sua cama. Estamos aqui no tema de colchões, arrumar a cama. Mas não é arrumar a cama tipo da minha esposa, minha mãe, arrumar a cama tipo hotel bacana. Você vai dormir num hotel bacana, você quer entrar embaixo da coberta, tem que fazer uma força nada, vai tirar a coberta, não tem que fazer. E para soltar o pé, você não consegue soltar, tem que ir lá tirar, não é verdade? Às vezes é difícil, fala, não é verdade? Tão estiradinho que fica tão presinho, e tinha que arrumar padrão hotel 5 estrelas. Caso contrário, o gestor vinha aí, colchão para o alto de novo, colchão para o alto de novo. E aquilo incomodava os jovens recrutas que não viam nenhum sentido em arrumar a cama com perfeição, estavam treinando para se tornar combatente. Que sentido tinha arrumar a cama com perfeição? E aquilo se repetia, se repetia. Até que McRaven começou a entender que aquela primeira lição dos instrutores aos jovens recrutas: se você não for capaz de executar com excelência as pequenas tarefas do seu dia, o que será das grandes tarefas? Disciplina. O hábito de fazer bem feito, de fazer com perfeição aquilo que estava fazendo. Disciplina tem a ver com, a vida não vai nos dar aquilo que a gente merece, aquilo que a gente deseja, mas sim o que a gente merece. Aquilo que a gente correu atrás para conseguir. Não o que eu desejo. Desejo esotérico. É o que eu falo sempre, a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer todo mundo quer, mas quem quer se preparar para vencer? Não, eu não quero me preparar tanto. Esquece, não vai. É saber dizer não para aquilo que a gente gosta de fazer, para aquilo que a gente tem que fazer. Sabe qual é a maior prova de, primeiro, de autodisciplina, a primeira prova? São hábitos alimentares. Se você não consegue controlar os hábitos alimentares, trabalhar a sua disciplina. Você pode ter uma opção, não, eu quero relaxar, tal, ok, mas para ver, pessoal, é disciplina, é treinamento. Tudo é treinado. Não, eu nasci disciplinado, papo furado. Treina, que você vai melhorar. Treina, que você vai melhorar, se condiciona. Segunda prova, de resiliência. Todo jovem recruta tem que se uniformizar corretamente. Caso contrário, eles eram punidos. Punidos. E eles odiavam a punição, que era o tal de Shura Cook lá, quando eles eram punidos, porque não estavam bem uniformizados. E eles diziam que eles, por mais esforço que eles fizessem, perfeitamente uniformizados, os instrutores sempre achavam uma forma de dizer que eles não estavam bem uniformizados, e eles eram punidos. E que incomodava demais os caras. Mas não era um incômodo apenas da punição, era um incômodo que todos sabiam que ele havia falhado aquele dia. E ele começou a perceber que quanto mais os caras se incomodavam com a punição, mais os instrutores os puniam. E aquilo só aumentava o senso de injustiça que os jovens sentiam. E ele começou a ver que isso se repetia. E aquilo era a lição que os instrutores queriam passar aos jovens, que era mostrar que a vida não seria sempre justa. Quem aqui nunca teve essa impressão de que, pô, fiz um negócio tão, não deu certo, pô, a vida não foi justa, pô, rapaz do céu, poxa, na véspera da Olimpíada, um jogador importante se machuca, isso não é justo. A vida não será sempre justa. Mas não temos que decidir de levantar e seguir fazendo. Aprender, seguir fazendo, tentar de novo. Resiliência, foco, resiliência,
estabelecer prioridades, treinamento extremo, nada substitui o trabalho. A única variável que nós controlamos, qual é? Trabalho. As outras não controlamos. Agora, nossa dedicação a gente controla. Quanto a gente entrega no trabalho, é a única variável que nós temos absoluto controle sobre ela. Tá? Quero falar ainda rapidamente sobre escolha de pessoas. Vocês sabem quem é aquele? Quem gosta de futebol americano aqui? Eles sabem quem é, sabem quem é. Esse cara chama-se Tom Brady. É o maior campeão da história do futebol americano. Ganhou 6 Super Bowls. Para quem não conhece Tom Brady, ele é o marido da Gisele Bündchen. Marido da Gisele Bündchen, todos conhecem? Estamos situados. Esse cara, pense comigo, ele é o cara. Pensa só. O cara sendo o maior campeão da história e casou com a Gisele Bündchen. Porra! Descobriu o segredo desse cara, não? Você estamos na Mega Sena. Cara, pá, não tem jeito. Mas o interessante, esse cara se tornou o maior campeão da história. Sabe como é que está a escolha dos universitários que se tornam profissionais? É o draft day, o dia da escolha, tem um draft. Onde milhares de jovens têm lá no elenco, milhares de jovens, onde os times escolhem. São 7 rodadas, os times escolhem. Tá? 200 e tantos jovens são escolhidos anualmente. Sabe que número Tom Brady foi escolhido? O maior campeão da história? 199. Como é que o cara, o maior campeão, é escolhido? Quase não foi escolhido. O Michael Jordan, o maior do basquete, foi escolhido número 3. Ok, top 3, 1000 jovens, está na margem de erro. Top 10, top 20, mas top 200. Vocês têm noção de quanto é que essa indústria move por ano? Sabe quanto vale essa empresa? Ele joga no New England Patriots. Vale 4,1 bi de dólares. O que eles têm de patrimônio? Zero. Eles não tem nada. O Estado não tem nada. Tem um jogador sob contrato, que não é dele, pode vender o carro, não tem nada. Eles têm uma marca, um brand, que eles vendem camisas. Nem patrocínio tem nas camisas, né? Só para você poder. Isso aqui é um louco. Mas eles não são mais valiosos, não. O Dallas Cowboy vale 5 bi de dólares. Vamos fazer uma vaquinha virtual, não é ruim. 5 bi de dólares. Como é que uma indústria move bilhões de dólares começa com um erro tão grave? Quase não escolheu um cara que se tornou o maior campeão da história. Aí eu quero falar com vocês. A melhor definição sobre esse erro de escolha veio de um rival de Tom Brady, um cara que nunca jogou com ele, mas sempre contra ele. Ele disse o seguinte: mediram Tom Brady de fora para dentro. Quanto ele era rápido, ele é lento. Quanto ele era forte, ele é fraco, os padrões de futebol americano. Nem tão preciso era. Esqueceram de medir de dentro para fora. Qual o tamanho do coração daquele cara? Quanto ele está disposto a dar por aquele time? E segundo esse rival Tom Brady, ninguém estava disposto a dar mais pelo seu time, pela causa, do que Tom Brady. Tem um sistema que chama salary cap. O que é o salary cap? Todos os times, para gerar equilíbrio, só podem gastar o mesmo montante em salários. Exemplo, 10 milhões de dólares. Só pode gastar 10 milhões de dólares em salário. 5 milhões, o que é que seja? Todos igualmente. Eu posso gastar mais em estrutura, marketing, mas não em salário. Salary cap é um limite de salário. Tom Brady, em alguns anos, abriu mão de salário para que o time pudesse ter mais espaço no salary cap, com isso contratar um outro grande jogador, para que ele fosse campeão com o time. Está disposto a abrir mão do seu para fazer mesmo. Me perguntaram de Bernardo, qual foi o momento que você achou que estava realmente diante de um grupo de jovens dispostos a transformar um time campeão? 2002. 2002 nós ganhamos o primeiro título mundial do Brasil. Nunca tínhamos ganho o campeonato mundial. A geração de prata tinha sido prata 20 anos antes, em 82. 2002 nós ganhamos o ouro. E olha que interessante. 82, como jogador, eu fui ao ginásio chamado Luna Park, em Buenos Aires. Perdemos para a União Soviética a final, por 3-0. 2002, como treinador, 20 anos depois, eu volto no mesmo ginásio, Luna Park, em Buenos Aires, como treinador, para jogar contra a Rússia, herdeiro da União Soviética. Ganhamos por 3-2. Quando nós chegamos de manhã para treinar no ginásio, eu já estive aqui, a sensação não é boa. Eu não deixei a vir de 20 anos. Só que o garotada nem sabia, 20 anos atrás, não conhecia a história. Tinha jogador da seleção 2002 que não sabia que era um saco de Jornada nas Estrelas. Não sabia. Achava que era um filme de ficção científica. Né? Não tinha noção. Mas o fato é que ganhamos. Mas naquele ano aconteceu um fato interessante. A Federação de Vôlei divulgou uma nota dizendo o seguinte: 5 jogadores seriam premiados no Mundial, com prêmios de 100 mil dólares. O dólar, 2002, esse ano do presidente Lula, bate R$4, como agora. 400 mil, ninguém ganhava isso no voleibol por ano naquela época. 400 mil reais. Faça uma conta rápida. Prêmio pelo título mundial, 20 mil reais. Individual, 100 mil dólares. Melhor ser o melhor jogador ou campeão do mundo? Preocupado com esse desequilíbrio, reuniu o pessoal e fez uma proposta. A proposta era a seguinte: se algum de vocês for premiado, esse prêmio será dividido. De que maneira? 50 mil dólares, 50% permanecem com você. Pelo seu grande desempenho, pelo seu talento, pelo seu esforço, um belíssimo prêmio. Os outros 50% serão divididos entre os outros 11 jogadores, que permitiram a você a grande atuação. Quem será meu atacante sem um bom levantador? Quem será um bom levantador sem um bom passador? Quem será um bom titular sem um reserva treinado, desafiado todos os dias? E eles concordaram.
Esse foi o primeiro sinal que eu estava diante de um grupo de jovens dispostos a se transformar num time, a valorizar e reconhecer a importância do outro. E desde então, 2002 até hoje, 2019, esse é o nosso modus operandi. Todo prêmio individual tem uma participação coletiva. Continua acontecendo. Reconhecimento do time, né? À frente dela. E esse é o cara que realmente fez acontecer. Agora, o grande vilão na construção de um verdadeiro time são egos e vaidades fora de controle. Quando o cara começa a achar que ele é o cara, sem mim nada acontece. Eu participo do conselho de 3 empresas e eu digo a vocês o seguinte: numa delas, as decisões são totalmente equivocadas na maior parte do tempo. E por uma única razão, pelo ego das pessoas, pela vaidade das pessoas. Uma frase de um amigo meu, que é presidente de uma empresa, fundador da Stone, que ele diz todo dia pela manhã: demita o seu ego. Se você vai tropeçar nele, vai tomar uma decisão equivocada pensando, movido pelo seu ego. Portanto, eu tenho dado esse livro de presente para alguns dos meus companheiros de conselho. O problema é que eles não estão lendo, não estou adiantando nada. Michael Jordan tem uma frase que é lapidar: eu posso até ganhar uma partida. O cara tem tanto talento que ele ganha uma partida. Vai lá e fecha a operação. Mas jamais ganharei um campeonato. Vamos pensar no número da nossa empresa no ano. Alguém vai ganhar sozinho? É um time que ganha. É um time que bate o número. Talentos vencem partidas. Inteligência e trabalho em equipe vencem campeonatos. Essa é a essência, realmente, da história. Quero contar rapidamente, para a gente fechar aqui, uma história de uma empresa. Essa empresa, quando nós assumimos a empresa, em 2001, era a 6ª colocada no mercado mundial de voleibol masculino. A nossa empresa era a 6ª colocada. Tinha acabado de chegar de Sydney, 6ª colocação, estava meio, né? Trouxemos algumas peças novas, mantivemos alguns poucos veteranos, etc., começando a trabalhar. Só que eu me deparei com um momento muito bom. Deparei com um momento muito bom porque, mas quando você vai abrir uma empresa, né, Brasil crescendo, renda lá em cima, juro baixo, condições ideais. Eu tinha muito talento à disposição, o que serve para mim, né, um solo fértil para investir. Disciplina, governança, né, planejamento, processos, começando a 2001, Liga Mundial, 2002, Campeonato Mundial, 2003, Copa do Mundo. Dia 13 de julho de 2003, assumimos a liderança do ranking mundial. 13 de julho de 2003, a liderança do ranking mundial, ou seja, primeira empresa do mercado do voleibol masculino, de onde nunca saímos. Nós estamos em novembro de 2019, continuamos em primeiro. Nenhuma semana, vocês perderam assim, primeiro, segundo. A somatória de resultados, consistência. Vamos falar de lições, não de vitórias e derrotas. Completamos o ciclo, nosso primeiro ciclo de 4 anos, no dia 29 de agosto de 2004. Líderes do ranking mundial, campeões mundiais, Olímpicos, Copa do Mundo, então chegamos lá, certo? Chegamos lá. A minha pergunta é: mais difícil chegar lá ou se manter lá? E essa era a minha grande questão, logo depois da conclusão desse filme. Será que os jogadores estarão dispostos a continuar a pagar o preço que necessário pagar para se continuar a entregar? A grande questão é, uma vez que a gente encontrou um sucesso, vamos fazer no dia seguinte? Vamos continuar a trabalhar? Não, agora não precisa mais. Agora vai por inércia. Não vai. Esse é o grande. Continuamos a trabalhar, a fazer com mais resistência, tivemos mais atritos para poder implementar aquilo que eu acreditava. Não, aí ganhamos mais Liga Mundial, mais um Campeonato Mundial, mais uma Copa do Mundo, e 4 anos depois. Essa é a foto. Essa foto está errada. Essa foto aqui é do funeral de parente próximo da equipe. Vamos lá entregar cravos vermelhos da pessoa amada, que tinha falecido, né? Isso aqui é a foto de uma prata olímpica. Quem aqui não gostaria de... Né? Quem não vibrou com a prata olímpica do Jake Paul, 2016? Ele tinha caído assim, caído assado igual uma prata, não foi espetacular? O menino da canoagem, Zaquias, ganhou bronze e prata, não foi bacana? Mas não do vôlei. Porque os resultados, a lição dessa foto é: os resultados do passado não te garantem nada no futuro. A única coisa são expectativas e responsabilidades. O vôlei não ganha a prata, perde o ouro. Que sobre nós, está ali, ó. Sobre vocês, a expectativa é alta, é lá em cima. Para ter aqui o seu, tem que estar lá em cima. Então, portanto, temos que entregar, continuar entregando. Qualidade máxima permanentemente. Disciplina vai entregar. E assim a coisa vai. E continuamos trabalhando, tentando, fazendo, inovando, buscando mais um título mundial, mais ligas mundiais, mais a Copa do Mundo. E 4 anos depois eu entendi qual é o sinônimo da palavra quase. Quase é igual a? Não. Quase bati a meta, não bati a meta. Quase ganhamos o ouro, não ganhamos o ouro. Londres, 2012, 2-0 para nós contra a Rússia. 21-19 no terceiro set. E nós perdemos. Eu passei meses estudando, tentando entender o porquê. Por que nós queremos fazer produção? Vídeos, report, tal. Mas há uma classe muito especial de pessoas,
são parentes próximos de Deus, são chamados comentaristas. Eles em 15 minutos diagnosticaram a razão da nossa derrota. O treinador da Rússia mudou o gigante Musiala, não foi aquela razão. Mas o fato é que, como é que se aprende? Vamos pensar o seguinte, isso é um grande percalço, estaria a ponto de ganhar o ouro e perde, foge. Isso é um percalço, uma dor terrível, uma perda gigante, frustração enorme. Em contexto histórico, uma prata não é nenhuma vergonha, por favor, mas dói. Como é que se aprende num momento como esse? Qual é o primeiro passo a ser dado? Pense num percalço qualquer. Aquele contrato estava para ser assinado, de repente ele deu água. Como é que se aprende com um grande percalço? Qualquer tipo de percalço, qualquer tipo de derrota, entre aspas, como se aprende? Primeiro passo a ser dado, assumir responsabilidade. Porque, de modo geral, o brasileiro tem um pouco disso, né? Não, o governo regulamentou, a China não cresceu. Mas sim, esse dinheiro não dá. Há outros elementos, sim, mas nós temos alguma responsabilidade. E se não assumirmos responsabilidade, nunca vamos entender as verdadeiras razões pelas quais perdemos. O que é grave é continuar a perder pelas mesmas razões. Eu tenho que perder por uma outra que eu não conheço, mas não por aquela que eu conheço. Mas para conhecer, eu tenho que assumir. Eu digo a vocês, o corte de Ricardinho foi muito duro, porque nós acreditamos, fizemos, mas estava indo na direção. Não um alinhamento de cultura, não é caráter, não um alinhamento de valores. Ele queria ser individualista, mas tem que ser tímido, mas não é caráter, é crenças diferentes. Naquele momento não dá. O corte mais duro que eu fiz foi em função desse aprendizado aqui. Que para nós, para mim, faltou vigor físico. Eu fui perdendo jogadores durante a competição em função da questão física. E o corte mais duro que eu fiz foi o corte do Murilo em 2016. Cara, totalmente alinhado aos nossos valores, ex-capitão de time. Então, por que o mais duro? Porque ele não estava conseguindo entregar mais. Fisicamente, ele não tinha condições de entregar. E aqui, se a razão era um pouco física, eu não podia repetir o erro em 2016. Para quem vê voleibol hoje, ele joga de líbero agora. Quem não tem um vigor físico vai ser um ponteiro mais. Isso realmente foi, esse foi mais duro pessoalmente para mim, que um cara totalmente alinhado, é aquele cara que entrega logo. Imagina o seguinte, tem uma coisa que eu falo, vamos pensar na empresa, vamos pensar no nosso time, o cara está comigo há muito tempo, se entregou, venceu batalhas comigo ao longo da vida, foi incrível. Num certo momento começa a não entregar. Eu não posso permitir que o que eu chamo de cumplicidade perversa se instaure. Na física, o cara é meu parceiro, eu vou ajudar, mas na jurídica, peraí, você não entrega, temos que ver. Não entrega, tentei, ajuda, não está entregando. Não, peraí, ajuda. Não posso permitir que aquilo seja um condicionante para. E essa foi a mais dura. Porque era um cara que eu tinha realmente uma relação e acreditava que você não estava entregando mais. Essa foi a mais dura. E 16 anos depois, a conclusão é essa: que o vencedor é apenas um perdedor que tentou mais uma vez. Assumiu responsabilidades, aprendeu, não desistiu e seguiu tentando. Sabe que McRaven, a 10ª lição de McRaven é a seguinte: a 10ª lição é muito interessante. Eu falei para vocês, 150 jovens se alistam, 30 concluem, 120 desistem. Como é que está a desistência de um jovem que está treinando para se tornar um Navy SEAL? No seu treinamento, no passo central, tem um sino. O cara vai lá, tira o capacete de e toca 3 vezes o sino e ele desistiu de se tornar um Navy SEAL. E um dos seus jogadores, na verdade, o jogo mais tenso, né, nós tivemos na Olimpíada, foi contra a França, os jogadores o seguinte: olha, colocaram um sino no nosso vestiário, eu mandei tirar o sino porque não tem sino para tocar. Desistir não era uma opção. Na verdade, nesse jogo mais tenso, o jogo contra a França, se nós tivéssemos perdido aquele jogo, nós teríamos voltado para casa em 9º lugar. Ao ganharmos o jogo, continuamos lutando pela medalha, quarta de final, tal, uma coisa assim. Na véspera do jogo, fiz uma reunião longa, falei do Steve McRaven, e o Serginho, como líder, ele falou uma coisa sensacional. Ele vira para os caras, 40 anos, ele tinha completado 40 anos, ele vira para os caras e fala assim: pessoal, eu estou na UTI, respirando por aparelhos. Se nós perdemos amanhã, eu morro, esportivamente falando, acabava a carreira dele. Eu não quero morrer amanhã, para não morrer eu preciso de vocês. Vocês precisam me ajudar a sobreviver. Ele estava conclamando os companheiros, né, a lutarem por uma nova causa, que não era apenas ganhar e perder, era lutar pela vida esportiva daquele companheiro, daquele líder. E a galera estava, aquela coisa tal, e vamos deixar o cara morrer, não é verdade? Ou seja, a sensibilidade do cara como líder, de trazer os caras para dentro, vamos lutar por esse cara, que é nosso, não vamos deixar ele morrer aqui. Seria muito injusto, nessa ida de uma Olimpíada, sem uma medalha, um cara que tinha tido uma carreira, né, tão linda, tão brilhante. E essa é a geração, né, no momento mais difícil talvez de mercado, mais difícil do mercado, juros altos, renda baixa, complicado o mercado, ou seja, é uma geração boa, mas não comparável de talento com a primeira geração. Mas venceram muito essa geração, boa geração, por favor, boa. Agora com o Leal, que está ali, melhor ainda, um bônus que chegamos, tá, mas agora está boa, mais boa geração, bem trabalhado, mas não venceu por causa do talento, exclusivamente, venceu por causa da determinação, trabalho duro e um porquê comum.
Talento é um componente importante. Claro que é, quero ter talento no meu time. Mas muito mais importante que talento é o trabalho, é a determinação, é o suor, a entrega, a consistência, é voltar, resiliência. Não, vai voltar e vamos de novo, voltar permanentemente. Essa é realmente aquilo que... Agora, como é que a gente consegue... o cara se torna mais resiliente. Por que ele é mais resiliente ou menos resiliente? A pessoa é mais resiliente quando tem um propósito maior. Assim, a empresa é a minha vida, a construção. É uma causa muito mais do que apenas um número qualquer. Então, aquilo se torna resiliente. Você levanta e faz. E ontem, eu fiz uma pergunta ao jovem no seguinte: como é que você descobre qual é o seu porquê? Qual é o seu propósito? É difícil, não é simples. Você é muito jovem, descobrir qual é o seu propósito. E eu faço a seguinte pergunta ao jovem: podemos fazer nós mesmos, vamos pensar uma coisa. O que você faria pelo resto da sua vida? O que você faria? Pensa na que você faria pelo resto da tua vida sem ganhar um tostão. Sei lá atrás, o que você faria pelo resto da uma coisa que você adora? Depois não arrumar um jeito de ganhar dinheiro com isso. Mas antes, o que você faria? Eu faria isso. Se eu sobrevivesse, eu tenho casa para morar, comida para comer, o que você faria pelo resto da sua vida sem ganhar um tostão? Eu tenho essa resposta. Hoje eu tenho para mim essa resposta. Eu seria um treinador pelo resto da minha vida sem ganhar um tostão. Daria treino todos os dias sem ganhar um tostão. É claro que eu tenho que sobreviver, então eu arrumar um jeito de ganhar dinheiro com isso, mas eu faria isso. Eu trabalhei no banco de investimentos, quando me formei em economia, no Banco Garantia. O Banco Garantia foi o início dos 3 Reis Magos, do Jorge Paulo, do Marcelo e do Beto, lá atrás. Eu larguei o Banco Garantia para ir para a seleção, ganhando zero, mas aquela era a minha paixão. Eu larguei depois, justamente para ir para a Itália, morar embaixo de uma garagem, mas é aquilo que eu gostava. A minha pergunta era: seria possível viver da minha paixão? Eu fui, acabei conseguindo viver da minha paixão, mas eu faria isso. Eu descobri, fiz 60 agora, então descobri, um tempo, né? Às vezes a tua paixão também te maltrata um pouquinho, mas você continua gostando, você volta, vai de novo, se perde e fica arrasado, né? Você acontece, bom, porque é o processo, é o dia a dia, né? Encontre, eu digo, eu cometi erros, encontre o que você ama fazer e morra fazendo aquilo. Morra fazendo aquilo. É isso que certamente eu tenho certeza, pena não ter podido ouvir, poderia ser usado algumas das coisas que foram ditas ontem de histórias incríveis aqui nas minhas próximas palestras, porque eu sempre aprendendo. Vou levando, vou mudando, né? E aprendendo. Então que vocês possam realmente, a minha ideia realmente não era ensinar nada a ninguém aqui, era simplesmente trazer algum tipo de questionamento, que algumas histórias, alguns valores, alguns exemplos possam nos fazer pensar no nosso dia a dia, no nosso time, na nossa equipe, na formação de novos líderes, né? Pensar qual é o legado que a gente quer deixar, não é verdade? Poxa, mexendo, principalmente entre pessoas, ajudei algumas pessoas, fiz e tal, isso é um legado. Gente, no final da história é gente, né? Então que vocês realmente possam viver, continuar vivendo pelo propósito, pela causa de vocês, e continuar a inspirar muitas pessoas, e serem referência. Vocês são referência. Portanto, vai trabalhar com muito afinco, para que essa referência se mantenha lá em cima. Tá bom? Sucesso a todos. Se tiver alguma pergunta à disposição, acho que a Fernanda vem falar agora um pouquinho aqui. Ela vem agora falar. Mudou? Ela não vai falar agora, não. Porque senão ela ia falar a verdade, ela quem manda mesmo. Muito bacana aqui, mas fala a história. Né? A líder está lá. Eu simplesmente sou soldado. Sim, senhora, senta. Muita disciplina, na verdade, muita disciplina. Arruma a cama, não arruma tão bem, entendeu? Vou dar uma esticadinha só. Né? Mais alguma pergunta? Querem fazer alguma pergunta? Interaginha, vai fazer, por favor. Para a Rússia. Eu, sempre tranquilo, não. Deixa eu falar duas coisas. Primeiro é o seguinte, primeiro, metade das coisas que vocês veem em casa, o jogador já veio na quadra, porque aquela câmera fica ali desgraçada em cima de mim, eles não estão vendo, eu estou aqui da minha reação, você não consegue jogar, tem que botar para fora. O pessoal diz, eu não sou um treinador que vai morrer de úlcera, eu vou dar úlcera para os outros, vai morrer. Não, o fato é o seguinte, repare assim, o jogo da linha, eu estou brigando, fazendo tal. Repare no tie break, no momento de muita tensão, se eu tenho da mesma maneira. De modo geral, é o momento que eu seguro mais. Eu fico realmente louco quando você está na frente, está ali, e aí você começa a conceder porque você começa a relaxar, baixar a guarda, ou não cumpre aquilo que foi pactuado. Aí eu saio um pouco eu vou para dentro, né? Cobro e tal, para os caras e tomam. Mas assim, como é que você chega lá e o que adianta?
né, depois da derrota, eu chegar e estourar com os caras. A hora que você está perto. Muitas vezes você nem tem o que dizer logo depois. Mas o importante é que eles saibam que você está com eles. Então, você está lá. No dia seguinte, você levanta o primeiro a chegar, está lá. Não, ele está com a gente. Ele está com a gente. No dia seguinte, eu respeito, porque eu vou dar um treino. É duro sim, porque sempre foi. Nós vamos continuar fazendo. Nós tivemos uma derrota, vamos lembrar disso, 96 feminino contra a Cuba, lembra? Na semifinal contra a Cuba em Atlanta, depois teve uma briga, os jogadores brigaram, aquela coisa toda. Elas ficaram arrasadas, porque nós íamos para a final, né? Ficamos com bronze depois, mas legal, mas... E aí, além da derrota, que foi muito dolorida, 3-2, do cansaço, o cansaço da derrota era enorme, o cansaço da vitória é menos enorme, porque mentalmente você está bem, fisicamente pode até está bem mentalmente. Perdemos. Além da teve a briga, discussão, aquela coisa toda. Isso foi uma noite de sexta-feira. Sábado era, entre aspas, folga, tinha treino, isso à noite, jogo, acabou 1h da manhã e tal. E no domingo, às 9h45 da manhã, nós jogamos a medalha de bronze. E as meninas choravam, arrasadas, tal, triste, a derrota, aquela coisa toda. Dia seguinte também encontrei elas lá com medo, tal, chorando. Eu perdemos no final, porque as cubanas estavam melhor. Não sabia o que dizer para elas. Você fala para você, não pensem mais nas cubanas, todo mundo pensa nas cubanas, não pensem no Fusca Azul, não pensa no Fusca Azul, está pensando no Fusca Azul. Eu não sabia o que dizer para elas, para mudar o foco, para um dia e meio depois, que era contra a Rússia. Meu assistente disse, esperava, quando eu cheguei no vestiário, eu não lembrava disso, quando eu cheguei na vila, de volta, na Vila Olímpica, cheguei no apartamento, chegamos já 1h da manhã, 2h, estava sentado na frente da televisão, vendo os jogos, estudando a Rússia. Caraca, tinha acabado de perder para a Cuba. É que nem área comercial. A área comercial não tem que passar, é só a próxima venda que interessa. A outra foi, na verdade. Eu só pensava na próxima. Eu cheguei a tentar entender o porquê aqui e pensar na próxima lá. Mas aí o que acontece? No dia seguinte, eu com ela, quero, sabia muito o que dizer, mas ali, parceiro, na dor. Fomos treinar. E o treino era para ser um treino leve, mas foi um treino mais duro. Propositalmente. E aí eu comecei, porra, tá me doendo. Caraca, esse cara é maluco, eu estou morrendo aqui, amanhã tem jogo contra a Rússia. Primeira coisa que eu ouvi, boa. Amanhã tem jogo contra a Rússia. Já estavam mudando o foco para a Rússia, para a próxima operação. A outra tinha sido já, estava arquivada. Uma lição. E aí começaram. Eu parei o treino. Quando eu ouvi, que nem o treinador fala, we're done, gentlemen, para no final do negócio, alguém reage. Alguém disse, eu não vou conseguir jogar mais contra a Rússia. Estou pensando na Rússia. Eu não sabia como fazê-las pensar na Rússia naquele momento. O treinamento foi a forma de levá-los para lá. No dia seguinte nós ganhamos 3-2, um sufoco danado, ficamos da metade do time, mas ganhamos. Aquela geração não podia voltar para casa sem uma medalha, seria uma dieta maior. E reparem isso, o Brasil tem muita dificuldade em ganhar o bronze, sabe por quê? A frustração de uma semifinal perdida leva para baixo. Então aqui, humildade, você vê, não é o ouro ou o prata, mas o bronze é o nosso melhor, vamos fazer o nosso melhor. Entender e valorizar. Então, eu falei, tem hora de você chegar mais duro, tem hora de você segurar, mas o fato é, eles têm que saber que você está com eles. De modo geral, na boa, deixa eles estarem. Até porque é o seguinte, né? Eles vencem, nós vencemos, eu perco. A responsabilidade, final, em última instância, é nossa. Ele pode ter culpa, não um colaborador nosso, um atleta, ter feito algo errado no sentido de, você viu o que eu... Mas fomos nós que escalamos ele. Em última instância, a responsabilidade é nossa. E tem que assumir. Tem um treinador, logo depois dos jogos, tem coletivo de imprensa. Uma vez um time no Brasil tomou uma cacetada e o treinador mandou as meninas irem lá explicar o porquê. Olha, elas não fizeram o que eu mandei, desculpa, a gente não manda em ninguém, eu posso propor alguma coisa. Se não criaram um pacto, não vai fazer. Quando eu virar o rosto, não vai fazer, só porque eu mandei. Ou ele acredita que aquilo é o melhor que tem que ser feito, não vai fazer. As meninas foram dar explicações da derrota. Na vitória, eu vou para a coletiva, na derrota, não é menina. Show. Algo errado aí. A derrota é que você tem que ir. Se puder não levar ninguém, não leva ninguém. Vai você e pega. Na vitória, compartilha. Compartilha, eles vão. Até porque o treinador é o seguinte, se eu perguntar a vocês quantas medalhas olímpicas eu tenho, quem sabe? Quantas? Eu fui a uma Olimpíada, 2000, como jogador, ganhamos a prata. Como treinador, 6 vezes treinador, 6 medalhas. Só que eu só tenho uma medalha, que é de jogador. O treinador não ganha medalha. Eu tenho réplica, eles mandam me dar uma réplica para ter a recordação. Eu dou para a comissão técnica inteira. Nossa medalha é poder ver lá em cima. Essa é a nossa medalha, poder ver a turma realmente produzindo. É a essência do treinador, é a essência do país, é a essência do líder, você fazer com que eles façam. Na verdade, é a nossa, realmente, a nossa medalha.
Vê que a empresa está lá. Você, né? Fomos uma ferramenta, mas ela foi. Vê ela brilhando, nada mais. É a minha empresa, é o time e tal. E frustra quando a coisa não acontece. Você não vê eles lá, te dá uma frustração. Essa é um pouco da minha missão. Mais alguma? Por favor. Eu comecei treinando meninas, né? Na Itália, quando eu fui para a Itália começar, há uma diferença. Primeiro assim, é mais difícil, desculpa, a questão de ser mais fácil ou mais difícil, né? Não é uma questão de gênero. Os meninas, pô, fantásticas, mulheres fantásticas trabalhar e tal, outras, difícil. Homens, idem. Então não é questão de gênero. A questão é quando há um grupo feminino, no nosso caso eu não tenho como mesclar, né? Você tem um grupo de mulheres com os homens. Na empresa não, você tem homens e mulheres. Na minha comissão técnica eu tenho sempre uma mulher. Estava falando, Alexandre, agora eu sou meio coach, mentor, do CEO da Madeira. Eu me falei para a gente falar até do, né? Que é a There's no place like home, é o mote deles, não há um lugar como lar, né? O pessoal de Curitiba, cara, vai ser um jovem, bacana para boa, estou trabalhando um pouco ali. Na primeira reunião que eu fui, falando um pouquinho de homens e mulheres, até depois eu vou falar um pouquinho mais do time, chegamos lá, tem um que eles chamam de M-Team, que é, digamos assim, não é o conselho, é o núcleo duro, 5 principais ali, né, executivos. É o Daniel, que é o CEO, mas o irmão, o Marcelo, estava aí, mais 3, caras super bacanas. E aí eu cheguei na reunião, né, estava na reunião, eram 5 homens. Legal, eu não de cota, estou fora, até porque já não estava pedindo cota para elas, né? Então não tem essa, cota é competência, então não é isso. Mas eu pensei que era comigo, lar, né? Lar, coisa por lar. Você não tem uma visão feminina naquele tipo de nome, parece uma coisa equivocada, né? Na verdade, casa, lar, tem que ter uma visão feminina nessa história aqui, né? E disse aos caras, tem alguma coisa errada aqui. Não é uma mulher aqui para dar, né? Não, está faltando coisa, não somos incompletos, aqui é fato. Né? Eu tenho sempre uma mulher na minha comissão técnica. A sensibilidade dela é diferente da minha, para perceber que há alguma coisa errada. Falei, não, está tudo certo. De modo geral, né? A grande questão da dificuldade do feminino, muitas vezes, é quando se junta e vira uma emoção coletiva. É verdade. Aí é um pouco mais complexo. É verdade? Isso aí já, né, um pouco tal. É questão, porque tem mais a sensibilidade, então aflora um pouco mais. Não tem homens, mas é um pouco mais assim. Homens é mais, não, eu tenho essa coisa que também está errado, difícil, mas é um pouco disso. Mas fundamentalmente é essa. E digo mais, eu que adoro treinar, a mulher é mais resistente. Né? Homem fica gripado, estou morrendo, mamãe, fica gripado. Mulher, leva, estou errado. É verdade, ela é mais resistente, não é mais forte, de potência. Mas a questão da resiliência, da resistência física, e nossa atividade é muito física, tem uma resiliência realmente que é mulher. Tanto que Papai do Céu não fala, quem vai ficar grávida é a mulher, o homem não vai aguentar, não é verdade? Tem um pouco disso, a natureza é sábia, não é verdade? Provavelmente nesse aspecto. Mas eu digo, é gente, é conhecer as pessoas, entendê-las. Eu também. Mas empatia não é só ouvir, não. Porque as pessoas às vezes não falam, na verdade, é sentir. Sentir. Pouquinho. Observa. Esteja próximo. E ele tem que sentir que você está próximo. Entendeu? E às vezes ele não vai dizer. Ela não vai dizer. Eles então dizem muito pouco. Mais até as mulheres dizem um pouquinho mais. Ok? Pessoal, super obrigado aí pela atenção. Divirtam-se um pouco mais.